caridade, a consciência de caridade. Onde está a consciência de caridade? Não é? Afinal, fora da caridade, não há salvação. Significa que não há sabor, não há saúde, porque salvação, saúde, sabor, vida, são palavras que estão todas no mesmo conjunto. A caridade. Temos realizado o amor fraterno, a fraternidade. Temos conferido esmola aos necessitados. Temos reconhecido o direito das pessoas de sobreviverem. E nada disso é caridade. Não é? Afinal, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e da justiça deve prover a vida dos que não podem trabalhar, a vida do fraco, a vida dos enfermos, a vida dos sofredores. Então, está em O Livro dos Espíritos. Então, justiça. Mas a lei divina, que resume todas as outras leis, é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, a caridade é um patamar de coroamento desse processo em que vamos acessando a lei de Deus. Então, nós tivemos com Moisés as primeiras noções de justiça, noções ainda muito materiais, não é? Não cobiceis a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu asno, nem o seu gado. Quando se fala não cobiceis a mulher do próximo, é uma comprovação de que a mulher, naquele tempo, ela era uma coisa, ela era um bem que o homem possuía, não é? Não cobiceis, não é no sentido moral, como trazemos hoje, cobiçar a mulher do próximo, é não cobiçar as coisas do seu próximo, tudo que ele tenha, nem o seu servo, nem a sua serva. Pequenas noções de justiça, começando ali com Moisés, honrar vosso pai e vossa mãe, né? Para viver de longo tempo sobre a terra, que o vosso Deus vos dará. Então, honrar o pai e a mãe é uma forma de devolver minimamente a vida que eles, por nos gerarem, passaram a ser credor dessa honra, não é? Então, justiça ali é com Moisés, que é a virtude de dar a cada um o que é seu. Mas essa noção de justiça, nós vamos aprofundando ela também, Conforme nós vamos acessando
novas linguagens, linguagens mais elevadas, mas também a nossa doação de justiça, a nossa consciência de justiça, ela se amplia. E chega um momento em que nós começamos a questionar até os nossos próprios direitos, se é justo termos determinados direitos. E com Jesus, né, a lei de amor, ele nos convoca a abrirmos mão dos nossos direitos. Né? Abrir mão, quando ele deixa o último mandamento, porque até então era amar o próximo como a si mesmo, ter a nós sempre como referência. Né? Então, se eu quero uma mulher para mim, eu não vou tomar a mulher do outro. Se eu quero, né, um servo, ter um servo, eu não vou tomar o servo do outro. Então, uma referência. Justiça. E Jesus, então, amar ao próximo como a si mesmo, é dos antigos. Né? Aliás, está na lei bem antiga mesmo. Não é? E Jesus diz que não veio destruir a lei, que ele veio cumprir a lei. E quando lhe perguntam qual era o maior mandamento, ele diz que é amar a Deus, né? E amar ao próximo com a si mesmo, exatamente como estava escrito já. Mas ao final, quando ele está se despedindo de nós, ele diz que nos deixava um outro mandamento. O de nos amarmos uns aos outros, como ele, Jesus, nos amou. Então, é amar ao próximo acima de nós mesmos, acima de si mesmo. Isso é amar. Abrir mão de direitos. Direito de propriedade, porque nós temos direito à propriedade. Quando abrimos mão desse direito em favor de alguém, até que ponto conseguimos fazer isso, não é? Então são reflexões que vamos fazendo. Então a lei de amor. Mas a caridade, ela é o ponto culminante dos sentimentos. Porque nós vamos saindo das sensações, entrando nas sensações positivas e vamos adentrando o universo dos sentimentos, que são as expressões mais puras, mais purificadas, que nós podemos entender como sendo a compaixão, a generosidade, né? O afeto, são sentimentos já. Não são o ponto culminante do sentimento. O ponto culminante do sentimento é o amor. E esse amor é um amor, por que ele é o ponto culminante? Porque ele é um amor que ele possui uma capacidade de se movimentar. Ele possui uma força cinética. Ele não é apenas uma energia potencial que nós precisemos desenvolver. O afeto nós vamos desenvolvendo para que ele se transforme em afetividade, né? O ser generoso, ele vai trabalhando isso até que isso se transforme em generosidade. Mas o amor, quando nós atingimos o ponto culminante do sentimento, que é o amor, naturalmente ocorre o movimento, porque no universo tudo é movimento. Tudo é movimento. Não há passividade. Então, no amor, no seu ponto culminante do amor é a caridade.
Porque a caridade é esse amor que se movimenta. E nós podemos entender que seria levantar de manhã e visitar doentes no hospital, nos movimentarmos fisicamente. Mas é um amor que por si só, onde ele esteja, ele faz movimento. A presença dele movimenta. Isso é a caridade. Os homens puros, quando eles se aproximam de um ambiente, o ambiente se movimenta, as sombras desaparecem. E há uma modificação do cenário para melhor. Imaginemos Jesus quando chegava num ambiente. Não precisava fazer nada, bastava estar, bastava chegar. Então, ponto culminante do amor é a caridade. E Allan Kardec percebeu que a caridade não eram essas expressões que realizamos no mundo material. Que essas expressões, elas estão a serviço dos nossos deveres, da lei de justiça. Todas as vezes que os nossos movimentos realizam benefícios, nós estamos cumprindo a lei de justiça. Um dever. É a consciência nossa de dever que nos leva à conclusão de que precisamos garantir a vida dos mais fracos. Não é? Os filhos do Calvário de Jesus, né? São os fracos, aqueles que são oprimidos pelos poderes constituídos, os escravizados, os idosos, as crianças, os adolescentes, os enfermos e os sofredores. Os sofredores são as almas em expiação, atingidas pela lei de causa e efeito e que estão vivendo um karma de solidão. Então, o sofredor, nesse nível, é aquele que vive em profunda desconexão consigo mesmo, com a Mãe Terra. Ele está desconectado. É aquele que está numa depressão, no alto grau, e que ele sofre dores da alma, não são dores do corpo, são dores da alma, para as quais não há palavras. É assim mesmo que eles dizem. Eu não tenho palavras para dizer dessa minha dor. Então esses são os filhos do Calvário. E sempre que nos movimentamos na direção deles, nós estamos fazendo justiça, realizando a justiça. Mas Kardec percebeu isso e ele então perguntou aos espíritos qual é o sentido, verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Isso está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, os espíritos respondem que são três estados de alma, níveis de consciência, estados de alma. Então ele diz: benevolência para com todos, benevolere, desejar o bem, desejar o bem para todos, ter a vontade
do bem para todos, porque é benevolere, vontade do bem, vontade que o bem aconteça. E a vontade, vamos lembrar lá atrás da vontade? A vontade, ela é o núcleo central do nosso centro de interesse, não é? Então, a vontade, ela, quando você de tal maneira se interessa pelo outro, pela humanidade, a ponto de desejar ter a vontade do bem para todos, então o teu centro de interesse está completo. É para todos. O teu interesse não é só o bem da sua família, não é só o bem do seu filho. Você não quer que apenas o seu filho passe no vestibular. Às vezes ele não passa, o filho da sua cozinheira passa. E aí você pode se aborrecer com isso. Mas como? Não. A caridade é você sentir alegria com a alegria do outro. Porque muitas vezes sentimos compaixão na dor do outro. Mas, quando o outro atinge um grau de independência psicológica, econômica, religiosa, nós nos aborrecemos muitas vezes. A verdade é essa. Então, esse núcleo ali da vontade, né? Esse centro de interesse, ele tem que estar na direção e no sentido do bem. Por isso, benevolência para com todos. Benevolere, vontade do bem. A vontade do bem para todos os nossos irmãos em humanidade. Isso está na culminância do amor. A tal ponto que Jesus disse, inclusive, que bom, só Deus, nem ele, Jesus, era bom. Então, nós temos que meditar se o que fizemos até hoje foi caridade, não é? Ou se foi cumprimento dos nossos deveres, que é o certo, temos que cumprir nossos deveres. Então, primeiro estado de consciência, desejar o bem para todos, né? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência para com as imperfeições alheias. Segundo componente da caridade. Dentro. Indulgência doce. Ser doce por dentro quando olharmos uma imperfeição do nosso próximo. Isso que é indulgência. Essa indulgência aí não tem o sentido que a igreja deu a partir do século XVII de indulto das punições, né? Na hora da morte a pessoa dava um dinheiro para a igreja e aí ela recebia as indulgências. Não é nesse sentido. É no sentido de como Jesus olhou a imperfeição de Pedro. Então vocês ouviram aí o latido do meu cachorro que estava aqui. Ai, é isso. Não, é a vida. Então, a indulgência. Ser doce por dentro. Então, quando Jesus convoca Pedro
e todos os demais apóstolos, mas Pedro e Judas em especial. Tomé também, ele era muito incrédulo, não é? Ele também era bastante pragmático, mas Jesus, ele conhece esse lado de Pedro. Ele era muito intemperante, vamos dizer assim, uma alma que estava sempre nas sombras de si mesmo, sempre irritado, aborrecido, né? Ele era, em verdade, ele era vítima de grandes obsessores e ele tinha dificuldade de compreender muitas coisas. Mas Jesus sabia daquela fragilidade, daquela imperfeição, mas ele enxergava Pedro lá na frente. Então ele era doce por dentro. Assim como com Judas. Quantas vezes Judas cometeu equívocos, mesmo junto ali com os apóstolos. E todas as vezes Jesus o perdoou. Ele olhava para Judas e conseguia ver com doçura. Com doçura. Mas nós somos amargos quando vamos falar de alguma imperfeição de um irmão, não é? Nós raramente nos reportamos a alguma qualidade menos feliz de um companheiro de forma doce. O ideal era que não precisássemos nem mesmo nos reportar a eles. E como a imperfeição ela é visível, não é possível olhar e não ver, né? Não é ser cego para a imperfeição, é ser indulgente para com ela. Então, que nós pudéssemos pelo menos não passar adiante, não amplificar o comentário, mas é um exercício difícil de ser feito. Então, ser doce diante da imperfeição. Esse é o segundo estado de consciência que compõe a caridade. Perceber a imperfeição. Ter noção clara de que aquela imperfeição existe. Os danos que ela pode causar. Fazer as conexões todas. Mas isso não significa julgamento moral do irmão. Avaliar, mas ser doce. E perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, para com as nossas imperfeições, nós temos que ser rigorosos, não é? E perdão das ofensas. Perdoar. Essa palavra, per, significa mais, né? Doar mais, perdonare, doar mais. Então, quando somos ofendidos, quando uma ofensa seja lançada contra nós, não é? Porque a ofensa, ela existe. A injúria, ela existe. A injustiça, ela existe.
E ela pode ser lançada sobre uma pessoa, não é? Pode ser lançada. Então, quando a ofensa é lançada, que não permitamos que aquilo se transforme numa mágoa, que nos marque, porque a mágoa diante da ofensa, ela significa orgulho nosso. É sempre orgulho. Perdoar a ofensa também não significa que não doeu, que não machucou. Não significa também que não tenhamos memória daquilo. É procurar que aquela agressão não se transforme numa mácula, numa mágoa, quanto possível, não é? Mas o doar mais, o perdoar, significa conseguir dar mais de si para aquele que foi o agente da ofensa. O que isso significa? Doar mais. Quando uma pessoa é amável conosco, quando é alguém com a qual nós temos afinidades, relação de afeto, qualquer coisa que venhamos a fazer por ela e com ela, não tem peso. O tempo que passamos com o amor é um tempo que voa. Nós não damos nada de nós na presença de um amor, de alguém que é amável, de alguém que você sabe que você não vai ouvir da boca dele grosserias. No entanto, quando estamos com alguém potencialmente violento, ou alguém que já nos tenha ofendido mais de uma vez, doar mais significa não deixar de fazer o que precisa ser feito por aquela pessoa em podendo fazer. Se a vida nos coloca ao lado dela por um tempo, por 2 tempos, que não fujamos disso. Como Jonas fugiu. Lembram que nós falamos sobre o livro de Jonas, que Jesus disse que o único sinal que nós precisávamos era o sinal do profeta Jonas. Porque Jonas, ele recebe uma ordem de ir pregar numa cidade chamada Nínive, que era uma cidade de pessoas onde estavam seus desafetos. Pessoas que ele não suportava, não tolerava. E ele foge, ele não vai para lá, ele não vai gastar o tempo dele lá. Ele vai para uma cidade praieira, ele se dirige a uma cidade chamada Tarsis, quando o Senhor pediu que ele fosse pregar em Nínive. Porque ir pregar em Nínive seria muito custoso. Ele teria que se doar demais. Então, perdoar é doar mais, essa capacidade de doar. Porque está no Evangelho que a presença de uma pessoa que nos causou dano, portanto, um inimigo, alguém que não pode ser colocado à conta de um amigo, por uma lei da ação e da repulsa, dos fluidos, uma lei dos próprios fluidos, por uma lei da combinação, do magnetismo, da atração e da repulsão dos fluidos, naturalmente um inimigo, ele faz bater o coração de uma forma diferente daquela da presença de um amigo, não é?
Então, é não buscar justificativas para sair daquela presença. Quando essa pessoa alcance um grau de destaque na sociedade, que nós doemos mais de compaixão, né? Compaixão é estar junto na paixão, que nos alegremos. E isso, doar a esse nível, é um estado de culminância. Tanto que Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que tivesse pecado contra ele. 7 vezes? Pergunta Jesus. E Jesus diz, olha, Pedro, eu não lhe digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí, que número é esse, não é? Aí eu pedi para um matemático fazer essa conta. E ele então fez a conta. E significa perdoar 8 trilhões e 300 bilhões e por aí vai. De vezes. Então, se nós perdoarmos uma vez a cada minuto, para perdoarmos 70 vezes 7 vezes, teremos que viver 480 milhões de anos. Então, esse número, ele não é um número, ele é um estado de consciência. 2 seres angélicos. Quando atingirmos esse nível de angelitude, quando superarmos a fase humana e ingressarmos na fase angélica, então, nesse momento, teremos atingido o grau da caridade, na sua expressão de pureza. Tudo que fazemos ainda é o cumprimento da lei de justiça. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque quando tivermos completado o nosso processo de humanidade e de humanização, para passarmos à etapa seguinte, que é a dos seres angélicos, nesse momento estaremos salvos da lei da morte, que estaremos livres das reencarnações. Não precisaremos mais reencarnar em mundos materiais. Então, o que vai acontecer? Estaremos salvos, estaremos prontos, completos, livres, absolutamente livres. Seremos almas purificadas do ponto de vista da condição humana. Estaremos ingressando na faixa dos anjos. Então, Jesus é um anjo? É um anjo. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Muito bem. Por que eu deixei para falar sobre a consciência de caridade, depois de ter falado da consciência de culpa, da consciência de dever, consciência de sono, consciência de culpa, consciência de dever
e a consciência de caridade para falar agora, não é? E temos níveis de consciências intermediárias que nós falamos, né? Consciência de esperança, consciência de fé, mas tudo isso compõe esse processo, né, de evolução. A consciência de caridade, né, portanto, ela é o nosso último estágio. Até lá, nós vamos realizando obras do bem, obras úteis, sempre nessa direção, tendo por parâmetro a benevolência, por parâmetro a indulgência, por parâmetro o perdão. São os parâmetros que nós, os balizadores que nós vamos ter, né, à nossa frente. Então, a caridade, ela é uma expressão angelical. E nós precisamos meditar muito nesse significado para não o banalizarmos, como temos feito até agora, né? Supondo que praticamos a caridade porque damos um prato de comida, nós cumprimos um dever negligenciado por décadas e décadas de séculos, né? Mas aí temos a culminância, né? O ponto culminante da montanha. Mas nós estamos firmes, intimoratos, sem medo, nessa direção. Afinal de contas, temos Jesus nos governando ao planeta e a nós mesmos.